Olá, está começando mais um Transição Neoindustrialização, programa que fala da retomada da indústria brasileira como carro-chefe do desenvolvimento do país. Para isso acontecer, tem que ter tecnologia, tem que ter profissionais mais bem qualificados e principalmente investimento. E é de tudo isso que a gente fala aqui. O programa de hoje traz como tema a robótica, fazendo uma reflexão sobre os desafios da modernização da indústria. Eduardo Mikio Konigami é coordenador do curso de Engenharia de Controle e Automação do Instituto Mauá de Tecnologia e Arualdo Oliveira da Silva é presidente da Industrial Brasil. Também integra a Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC e é secretário executivo do Consórcio ABC. Eles são os nossos especialistas hoje para falar sobre esse tema. Sejam bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês. O Transição é uma produção da TVT em parceria com a Fundação Itaú Educação e Trabalho. Nas redes sociais, @RedeTVT. Você pode ver, rever, curtir, compartilhar todos os nossos programas. Todos eles estão lá, disponíveis para você. Bom, bora lá então, né? Vou falar o seguinte, olha, o aumento da produtividade e eficiência. Quero que você tenha em mente esses dois termos. São termos que, se você fizer qualquer pesquisa sobre automação e robótica, você vai ficar cansado de ler. O uso de máquinas para fazer trabalhos manuais já é uma tendência há muito tempo. Dentro das metas de reindustrialização do país, o Programa Nova Indústria Brasil prevê ou pretende a digitalização de 90% do setor até 2030. A missão 4 do Programa Nova Indústria Brasil prevê a transformação digital da indústria para ampliar a produtividade. A ideia é de 90%, que 90%, portanto, do total das indústrias brasileiras sejam digitalizadas e a participação da produção nacional nos segmentos de novas tecnologias seja triplicada. E a digitalização está intrinsecamente ligada com tudo isso, com a robótica ou com a automação, que são sistemas para funcionar dentro do conceito de produtividade e de eficiência. Precisam estar ligados, interligados esses sistemas, né? Conversando um com o outro. Tem que trabalhar no trocadilho em equipe, mas são muitos os desafios. O primeiro deles é justamente essa integração. O segundo, os investimentos. E o terceiro desafio, o impacto nos empregos. Mas são vários outros desafios também. Antes da gente começar, né, a falar sobre tudo isso com os nossos convidados, antes disso a gente tem que mostrar uma reportagem especial. Em 2024, o Transição acompanhou o uso da robótica e da automação em diversas empresas que utilizam tecnologias em seus processos de produção e operação. E é isso que a gente vai dar uma olhada. A gente vai dar uma olhada em alguns exemplos na reportagem, para a gente ter uma ideia do que vem de fato ser a indústria digitalizada. Vamos ver. Uma das indústrias tecnológicas que visitamos foi a Volkswagen, em São Bernardo do Campo. Acompanhamos de perto o funcionamento de um robô responsável pela gravação de números de chassis de forma eficiente e rápida. Ele foi desenvolvido pelos próprios funcionários. Até pouco tempo atrás, as gravações eram manuais e apresentavam erros frequentes. Toda a parte de verificação e de inspeção é feita por um algoritmo que dá uma assertividade muito alta. Ainda no setor automotivo, o Transição acompanhou 3 exemplos de robôs na fábrica da Mercedes, em São Bernardo do Campo, quando fomos gravar uma reportagem sobre ônibus elétrico. A linha de produção ultramoderna não é mais feita em esteiras rolantes. Os veículos em montagem são transportados em robôs, que circulam pelo chão da fábrica com autonomia. Outro tipo de robô tem a missão de transportar componentes para a linha de montagem. Caso uma pessoa entre no caminho de algum robô, ele para imediatamente. Também na Mercedes encontramos um caminhão autônomo desenvolvido na empresa, que opera dentro da fábrica. Uma tecnologia desenvolvida totalmente pela área do CTT, que é de customização. E a gente conta com alguns fornecedores parceiros, e todos brasileiros, e todo o desenvolvimento é tudo do Brasil. Outra empresa que investe em automação, inteligência artificial, internet das coisas, indústria 4.0 e o aumento da capacidade de processamento de dados
é a fábrica de balanças Toledo. As balanças podem estar ligadas e conectadas a outros equipamentos que façam parte dos processos. Por exemplo, a checkwaggers para checagem de caixa no final da produção, ver se não está faltando uma lata de óleo ou um sabonete. E a gente tem outros equipamentos associados também à movimentação de materiais, como raio-x, que é utilizado para a indústria alimentícia, para ter certeza de que não tem um pedacinho de plástico no meio do produto. O Transição também esteve na empresa de logística Verco, que trabalha com sistemas tecnológicos da chamada logística inteligente. A gente sempre investe muito em tecnologia e em informação, né? Porque saber exatamente onde que está a carga, que tipo de carga para não misturar, tudo isso é feito via sistema. A gente não monta nada, rota, tipo de carga, localização, prazo de entrega. Tudo isso é feito de forma automática por sistemas. A empresa desenvolveu um sistema de monitoramento muito útil para o mercado online, por meio do qual os clientes recebem informações sobre as encomendas, dialogando com a Alexa, que na prática é um robô falante. Informe o código de 4 dígitos recebido pela Verco em seu e-mail cadastrado para que eu possa rastrear o seu pedido. 1000. Seu pedido já chegou. Não é incrível quando recebemos nossa encomenda antes do esperado? Não esqueça de avaliar o produto em nossa página. Outro sistema de automação que acompanhamos em 2024 foi na Paranoá Indústria de Borracha, em Diadema. A empresa tinha o desafio de dobrar a produção em período curto de tempo, sem comprar novos equipamentos. A solução veio da tecnologia para fazer as máquinas já existentes produzirem mais, com o uso de inteligência artificial, internet das coisas, dados em nuvem. Um sistema batizado de Data Wake. Antes da Data Wake, o trabalhador chegava até a máquina e dizia a ela o que ela teria de fazer. Depois da Data Wake, o operador chega aqui e a máquina diz a ele o que ele tem de fazer. Ela começa a pedir para o operador o que ele tem que fazer para ela. Operador, troque o molde. Ah, legal. Aí ele troca o molde. A máquina opera o cara, não o cara opera a máquina. Não, é uma dupla. Muito bem, a gente viu vários exemplos aí, né, que o Bruno Mascarenhas, durante todo esse ano aí, ele foi visitar empresas, enfim, né, conhecer as tecnologias e ter o resultado, um compilado de tudo isso. Agora, eu queria ver de vocês, saber de vocês, na verdade, como é que a gente pode desenhar essa realidade da robótica, da automação. Aliás, robótica e automação é a mesma coisa? Tem diferença? Queria ouvir de vocês os prós e os contras dessa robotização, vamos dizer, das empresas. Eduardo. Boa tarde, André. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, participar aqui do programa com vocês. Para a gente é um prazer imenso poder contribuir de alguma maneira, né? Então, assim, a robótica em si, quando a gente fala o termo robótica, a gente tem a ideia de ter um manipulador robótico, um robô, né, para realizar algum trabalho, alguma coisa do tipo. E a automação pode ser a automação de algum processo, de algum sistema, de algum equipamento, máquina, dispositivo de um processo, né? Então, assim, ao pé da letra são coisas distintas, mas parece que num geralzão tem o mesmo panorama, né? Fazem parte de uma integração de sistemas. É porque no geral a gente imagina assim, a automação é um robô, né, ou uma máquina, né, que faz a função de um robô operando as coisas, aquilo é automatizado, né? Só por isso eu até perguntei para a gente poder ter claro aqui. A gente pode ter automação sem necessariamente ter um robô, um manipulador robótico. Eu posso automatizar o sistema, né, sem necessariamente ter um manipulador robótico. Mas vamos lá, prós e contras. Bom, geralmente a automação é empregada para melhorar a vida de alguém de alguma maneira, essa é a ideia, né? Seja num processo produtivo, num chão de fábrica, por exemplo, na parte hospitalar, enfim, tem várias aplicações, né? Então, assim, a tecnologia vem evoluindo, a gente tem muita coisa nova chegando, né? Indústria 4.0, IoT, muitos dados sendo processados simultaneamente com o objetivo de melhorar
como você mesmo mencionou, produtividade, qualidade, são termos que estão bem comuns aí atualmente, né? E uma das vantagens que eu costumo dizer é essa, é buscar melhorias. Não sei. Contra? Você vê alguma coisa contra? As pessoas têm que se requalificar, né? Tem que estar em constante aprendizado, se atualizando para poder acompanhar essa evolução, senão ele acaba ficando para trás aí com essa bastante informações que a gente vem recebendo. Com essa bola que eu jogo para o Aldo. E aí? Primeiro, agradecer o convite. É sempre um prazer estar aqui podendo debater, né, aqui no estúdio e com a população que está em casa nos assistindo. Acho que, na linha que o professor falou, a favor de toda automação, de toda robotização, é lógico, tem uma melhoria da condição de trabalho, porque de fato tem condições que o ser humano não deveria estar inserido. Então tem sim uma melhoria da condição de trabalho em diversas situações. Tem a correção de alguns processos, então tem um aumento da qualidade, tem um aumento da produtividade. A gente sabe que alguns setores da indústria, ou a gente pega essa reorganização da indústria no mundo, o Brasil precisa ter um ganho de produtividade. Alguns setores precisam ter ganho de produtividade. Então é necessário uma automação, uma robotização para esse ganho de produtividade. Então tem muitos benefícios sim. Agora, os malefícios vêm a partir do momento, do jeito que a gente implementa. Porque às vezes a gente pode pegar casos isolados que usou um sistema, usou uma robotização ou automação de algum processo produtivo, e esse ganho da produtividade também, como essa mecanização, essa automação e essa robotização dialoga com o ser humano, às vezes aumenta o ritmo de trabalho do ser humano. Então a gente tem que tomar o cuidado de como faz isso. Porque hoje os sistemas, como o professor falou, a indústria 4.0, pode, tem o ser humano que dialoga com a máquina, pode esse aumento de produtividade cair sobre o ser humano. A gente tem que tomar um cuidado, por isso que a gente tem que olhar essas implementações. Com esse aumento de ritmo, uma coisa que poderia vir para o bem, que é a melhoria da qualidade do ambiente de trabalho, da condição de trabalho, pode gerar, na verdade, consequências e adoecimentos. A gente tem essa preocupação. Uma outra preocupação, e o professor falou muito bem, que a gente precisa preparar, para esse adensamento tecnológico, a gente precisa preparar melhor os trabalhadores. E não é essa realidade que a gente vê, na grande maioria dos locais. A gente vê, inclusive, déficit de mão de obra qualificada em alguns locais que fizeram esse adensamento tecnológico. Porque a gente não tem a mão de obra, os trabalhadores não estão preparados como deveriam. Então tem um problema. E tem um outro problema, que aí é mais grave, aí cabe de fazer um planejamento de forma geral, que é o próprio desemprego. Na hora que você mecaniza, automatiza, robotiza um processo, você tem que pensar de todo o sistema. E na maioria das vezes você faz só a substituição, pessoa, robô, aumento da produtividade em troca das pessoas. Se você não tem um planejamento do processo produtivo, um planejamento da economia, você aumenta o desemprego. Então acho que são os pontos negativos que a gente precisa pensar e planejar. Já vou pegar isso como gancho também, pelo seguinte, só para a gente poder, enfim, eu ia fazer uma introdução mais para frente do tema trabalho que você cita, mas eu acho que é importante a gente já situar agora, tem exemplos na reportagem, de um trabalhador da própria fábrica da Volkswagen que desenvolveu uma tecnologia. Então, ao longo dos programas aqui, a gente tem dito que a tecnologia ela é necessária, como vocês disseram aqui, ela é necessária para o desenvolvimento, para a reindustrialização do país, isso é fato, mas no que impacta o emprego, existe uma migração dos postos de trabalho por causa dessa tecnologia. Então, eu queria ouvir de vocês se de fato há essa migração ou se ao longo do tempo, por causa da implementação das novas tecnologias no setor industrial, a gente vem tendo um saldo, digamos, negativo de empregos. É isso que está acontecendo? Como é que a gente desenha essa realidade, Haroaldo? Eu acho que a gente tem que
olhar por dois vieses, né? Primeiro, olhar Brasil. Né? A gente faz um processo de automação, um processo de robotização, como você falou, é uma das missões da nova indústria Brasil, da nova política industrial. A gente, de fato, precisa avançar na digitalização para o aumento de produtividade, mas onde está o nosso maior problema? Boa parte desses equipamentos para esse processo da digitalização, né, seja equipamentos eletroeletrônicos, semicondutores, né, os próprios robôs, não são feitos em território nacional. Inclusive, é um dos maiores déficits da nossa balança comercial. Você pega a nossa balança comercial de produtos industrializados, é negativa. E isso é um dos maiores pesos que tem produtos, né, de eletroeletrônica. Então, a gente já sai na desvantagem, que ao mesmo tempo que no processo mecanizado a gente automatiza e poderia usar esse trabalhador para produzir esse equipamento ou para dar o suporte técnico para esse equipamento, não está aqui no Brasil. Então, o Brasil sofre uma consequência por não deter essa tecnologia, não deter essa produção de equipamentos. Né? Então, isso é um problema. Mas quando você olha também lá na fábrica que faz esse processo, a gente também não planejou e não consegue, a partir do momento que tem impacto na vida desse trabalhador, para onde remanejar esse trabalhador. A gente não tem esse planejamento. Porque a gente sabe, de certa forma, e a gente vem assistindo, e vai acontecer e vai aprofundar, cada dia mais com a robotização, automação, nos processos produtivos vai diminuir, né, a presença do ser humano, né, do indivíduo lá no processo. Então, a gente precisa pensar para onde migra. Migrou para o setor de serviços, que a gente não reteu aqui no Brasil um setor de serviços intenso em conhecimento, intenso em tecnologia, né? As áreas de pesquisas, em sua maioria, de desenvolvimento não estão no Brasil. Daí a gente acaba jogando esses trabalhadores para um serviço em baixa intensidade de conhecimento, em baixa tecnologia. Precarizado. Né? Cria um mundo de precarizados. Então a gente tem esses dois problemas aí que a gente precisa pensar e refletir melhor sobre isso. Quero ouvir você também, Eduardo, professor Eduardo, que me diz sobre isso, sobre tudo isso. Que as empresas devem, né, num determinado momento que decidiram implementar a automação numa fábrica, capacitar esses funcionários para desenvolverem outras atividades dentro da própria empresa, não, né, excluir da função, mas capacitar através de cursos, treinamentos, capacitações, para que eles possam continuar participando do processo produtivo. Mas as empresas fazem isso realmente? Algumas fazem, assim, porque algumas fazem. A gente já mostrou até que aqui num programas atrás aí, a professora Terezinha Ferraz, inclusive, ela era da PUC, ela trouxe a história, ela relembrou a história da indústria automotiva, que você olhava, por exemplo, as grandes mobilizações lá em 1980, enfim, em tempos passados, que você tinha, enfim, milhares de trabalhadores, 30 mil trabalhadores, 40 mil trabalhadores, e hoje esse número é muito reduzido. Por isso que eu pergunto, que assim, a tecnologia ao longo do tempo, ela veio vem sendo implantada, se reafirmando, se mostrando necessária, ao mesmo passo que a gente vê uma diminuição do número de trabalhadores. E aí, assim, aí é que eu questiono, será que só a capacitação, será que é isso mesmo que acontece? A gente recapacitar trabalhadores, fazer com que eles se requalifiquem, as indústrias, elas não estão, né? Assim, absorvendo toda a mão de obra que... Isso é óbvio que a gente está falando da indústria, mas em todos os setores isso acontece. É uma questão que a gente traz aqui, mas na questão de requalificação. O trabalhador que se requalifica, o trabalhador que vai buscar conhecimento, esse com certeza, se não é no mesmo lugar, ou pelo menos em outro setor até que seja, ele tem mais condição de se encaminhar, né? De se encaixar, né, no processo produtivo. Continua fazendo parte da companhia, né? Sim. Quer comentar também, Haroldo? Acho que, né, pegando essa parte da qualificação, né, e o professor já desde a primeira fala dele, acho que frisou bem, a gente tem um déficit no Brasil de profissionais. Né, você olha o déficit que a gente tem na área de tecnologia de informação e, por consequência, robotização, automação. Falta engenheiros hoje em alguns setores. Então, a gente tem um déficit, sim. Né? Mas a gente olha como um todo, né, ao mesmo todo a gente tem um déficit de um lado, a gente tem um exército de desempregados, que é uma contradição, né? A gente acaba vivenciando. Vamos pegar nesse ponto aí, eu preciso fazer um breve intervalo, Haroldo, mas eu queria guardar só essa informação. A gente tem um déficit de engenheiros. Será que todos esses trabalhadores que foram, vamos dizer, dispensados por causa da tecnologia podem ser engenheiros?
É o que a gente vai ver daqui a pouquinho, depois do breve intervalo que a gente vai fazer aqui no Transição. Fica aí que a gente volta já. O Transição está de volta falando sobre robótica e automação na indústria brasileira, fazendo um panorama do assunto envolvendo investimento, tecnologia, desafios, formação, mercado de trabalho. Estão aqui conosco o Eduardo Mikio Konigami, que é coordenador do curso de Engenharia e Controle e Automação do Instituto Mauá de Tecnologia, e o Arualdo Oliveira da Silva, que é presidente da Industrial Brasil, também integra a Agência de Desenvolvimento Econômico Grande ABC e é secretário executivo do consórcio ABC. No bloco anterior, a gente entrou no assunto mercado de trabalho e é nesse tema que a gente vai agora. Se, por um lado, o robô substituiu o trabalhador, por outro, precisa de gente para construir essas máquinas. O Transição foi conhecer de perto como estão sendo preparados os futuros profissionais ligados à robótica. O Bruno Mascarenhas visitou o curso de Engenharia de Controle e Automação do Instituto Mauá de Tecnologia em São Caetano do Sul. O nome do curso, aliás, deveria ter a palavra engenharia no plural. E a gente vai ver por quê na divertida reportagem do Bruno Mascarenhas. Vamos ver. Quando a gente fala em engenharia de controle e automação, vem uma pergunta: em quais áreas os profissionais formados neste curso podem atuar? A gente pode trabalhar ali a indústria clássica, então a indústria, a produção mesmo de produtos, veículos, alimentos e assim por diante. Parte de logística, hoje o setor logístico ele está extremamente automatizado para dar conta da demanda. O banco mesmo, a parte financeira, né? A gente percebe que tudo está no aplicativo, está tudo no celular, está tudo no computador, então a gente tem uma parte muito grande que precisa do pessoal de controle e automação. Tem uma área que está crescendo muito agora no Brasil, que é a área médica, então equipamentos e sistemas médicos automatizados. As possibilidades profissionais são diversas, pois uma pessoa formada no curso de Engenharia de Controle e Automação é, na realidade, multi-engenheira. O engenheiro de controle de automação, muito parecido com o engenheiro mecatrônico, ele contrai muitas engenharias como de computação, mecânica, eletrônica, elétrica. Então, é quase que uma engenharia que é um misto quente, um misto quente de tudo, assim, de todas as outras engenharias. O curso de Engenharia de Controle e Automação tem duração de 5 anos. A partir do quarto, grande parte das aulas é realizada em laboratórios. Esses alunos estão desenvolvendo e testando robôs para campeonatos de sumô de robôs. O objetivo é colocar o robô adversário para fora do dojo ou do tatame. Aqui na Mauá a gente tem algumas atividades extracurriculares, principalmente de competição acadêmica. Então a que você viu foi daqui Mauá Nisso, né? Nossa equipe de robótica. A equipe tem 20 anos e hoje ela é uma das principais equipes de robótica móvel do Brasil. Estamos indo para o Japão competir no Mundial pela 6ª vez, a gente classifica no Brasil. Quando os alunos fabricam robôs para as competições, eles colocam em prática as mesmas habilidades que terão de aplicar na vida profissional, que já está bem próxima. O nome da equipe que desenvolve os robôs para as competições de sumô é Kimau Nisso. São 2 categorias de robôs, mini e 3 quilos. A equipe Kimau Nisso coleciona dezenas de troféus conquistados em competições chamadas Robo Challenge. A gente tem mantido primeiro lugar na maior parte das competições. Já ganharam muitas competições? Nacionais, bastante. Os robôs podem ser autônomos ou operados por controle remoto, radiocontrolados. É pura tecnologia. O dojo onde ocorrem as lutas tem o piso metálico e para que o aparelho não saia fora da área com movimentações tão rápidas, os robôs trazem ímãs presos na base. Se o aparelho ultrapassar a linha branca e sair do dojo, ele perde a luta. Para evitar que isso ocorra, principalmente com os robôs autônomos, os alunos utilizam de tecnologia. A gente usa os sensores de linha, aí, se quiser, eles ficam aqui, são esses 2,
E aí a gente faz uma lógica no nosso programa para quando ele encontrar a linha branca, ele vai dar um recuo e girar. A gente já ganhou nos Estados Unidos, já ganhou na Argentina. E aí a gente está tentando agora esse ano no Mundial do Japão. É difícil, né? O Japão é o berço da robótica, mas vamos ver o que a gente consegue. O mercado de trabalho na área de robótica e automação no Brasil é mais concentrado no Sudeste, mas a industrialização de outras regiões, como o Nordeste brasileiro, está abrindo mais possibilidades. Aliás, para os profissionais preparados no curso de Engenharia de Controle e Automação, não há fronteiras. A gente tem muito aluno que vai trabalhar fora do Brasil também. Então a gente tem uma formação... Como a gente tem uma conversa muito grande com instituições de ensino fora, então a gente entende que o mercado nacional ele precisa dessa mão de obra, então ele é formado também para atender, né, o mercado nacional e também as demandas de fora do país. O que chama a atenção quando acompanhamos um dia de aula do curso de Engenharia de Controle e Automação é a dedicação dos alunos. Quem leva o curso tão a sério pode sonhar à vontade. O meu sonho é trabalhar na parte de biônica, então essa questão de próteses humanas, substituição de partes humanas e tudo mais. Eu gosto muito da carreira acadêmica, então tá ali no laboratório pesquisando, entendendo, chegar à empresa ou chegar ideias inovadoras para a gente projetar, desenvolver e levar para fora e ver se alguém quer utilizar para algo maior. Divertida a reportagem do Bruno, né? Tem duas coisas. Primeiro, assim, que o pessoal realmente se diverte ali, né? Com os robôs. Segundo, que eu queria chamar a atenção para o nome da equipe, né? Que Mauá nisso, que é um trocadilho excelente, né? Vou até perguntar para o Eduardo, porque assim, além do nome, da pronúncia, que Mauá nisso se assemelhar um pouco, né? Assim, as palavras japonesas, tem Mauá no nome, é isso? Que nome é esse? Essa foi justamente a ideia na concepção, né? Na escolha do nome. Então, levar o nome da Mauá junto com o nome da equipe para poder desenvolver robôs, né, e participar dessas competições, tanto nacionais como internacionais. E o questionamento, né, que Mauá nisso, que Mauá no Fica robô, legal, né? Mas assim, a gente vê essa moçadinha aí aprendendo, se interessando, tudo, e o questionamento que eu tinha colocado aqui no final do primeiro bloco era justamente sobre a mão de obra que está perdendo, vamos dizer, né, assim, entre aspas, está perdendo seus postos de trabalho pelos robôs, para a automação. Eles todos, já que existe, como o Aroldo disse, um déficit de engenheiros, eles todos podem ser engenheiros, sim ou não? A gente costuma muito dizer assim, que o que mais tem na fábrica, né, nas indústrias, são problemas. O que mais tem. O que falta, às vezes, é um engenheiro, um profissional qualificado para resolver aqueles problemas, né? Então, assim, é uma característica muito individual, acho que vai muito da pessoa. Desde que a pessoa esteja disposta, que ela queira aprender, se dedicar, se capacitar para resolver problemas, acredito que sim, não tem problemas. Dá para generalizar e falar que todos, acho que já é um pouquinho complexo a gente poder afirmar algo do tipo, mas se o indivíduo tiver interesse, eu acho que já é um bom início de querer contribuir. Você está me dizendo que robô dá problema, então, de qualquer maneira? Olha só, o robô dá problema. Mas, Aroldo, é isso mesmo ou não? Como é que você complementa essa explicação do Eduardo? Eu acho que o professor está certo, né? A gente tem uma infinidade de problemas nas fábricas, mas a gente tem um problema inicial olhando enquanto Brasil. Né? De novo, eu volto a reforçar, que boa parte do desenvolvimento dos produtos não estão no território brasileiro, né? As grandes companhias, né, o poder de decisão não está aqui, está fora, estão nas matrizes, então com isso eles detêm a tecnologia. Então muita coisa, né, a gente não tem, hoje a gente não tem autonomia, né, para poder decidir sobre o futuro. E eu já disse até no outro bloco, né, que boa parte também desses produtos que servem para esse processo da robotização, da automação, né, da eletrônica, a gente também não produz em território nacional, a gente acabou com essa indústria, mas mesmo assim a gente tem um déficit de engenheiro. Né? A gente vê nesse momento que a indústria brasileira vem crescendo, a gente vê, né, surgindo vagas e a gente diminuiu, né, a formação desses profissionais nos últimos anos.
Eu acho que com esse processo de desindustrialização que a gente teve no Brasil nos últimos anos, desestimulou as pessoas a estudarem engenharia. As pessoas estão procurando outros mercados, outras soluções para o mercado de trabalho. Então, acho que tem uma incompatibilidade. Por isso que naquele momento eu falei que, ao mesmo tempo, falta profissionais, do outro lado, a gente tem um universo de desempregados. É legal você dizer isso, porque assim, a gente fica aqui desenhando a situação toda, essa realidade toda do Brasil em termos de industrialização, desindustrialização, e como o próprio intuito do programa é mostrar que a industrialização, que um país industrializado, ele é soberano, ele tem desenvolvimento e que a indústria é carro-chefe do desenvolvimento, a gente vê inclusive pela parte da formação, pelo que você acaba de dizer. Se um país não é industrializado, não desenvolve tecnologia para que a indústria, né, seja forte, seja evoluída, você não tem o estímulo justamente na formação. Sim. A gente vai mesmo para ser celeiro do mundo, né? É isso? Sim, ou eu estou exagerando assim? A gente caminhou muito forte no último período para isso. Né? Sempre é importante reforçar, o Brasil é o país que mais cresce no mundo depois da Segunda Guerra Mundial. Então, até o início dos anos 80, o Brasil é o país que mais cresce. E por que o Brasil cresce? Porque teve uma industrialização muito forte nesse período. E por que o debate da indústria? Né? E para reforçar para quem está nos acompanhando. A indústria, além de trazer soluções reais para a vida das pessoas, produz a roupa, produz a cadeira, produz a televisão que estão nos assistindo. Né? A indústria tem cadeias muito grandes, né? Então emprega muita gente e tem um poder de transbordamento nos outros setores da economia, diferente, né, dos outros setores da economia, né, para dentro da indústria. Então, assim, a indústria é importante para ser esse carro-chefe, como você falou, da economia. Mas como a gente começa esse processo de desindustrialização a partir dos anos 80, a gente começa a desmontar toda essa cadeia econômica que estava em torno da indústria. Né? Então, surge a partir da formação profissional, né? Seja do ensino médio, e aqui tem reforçado, nós estamos falando aqui, lógico, de extrema importância falar da engenharia, falar da universidade, mas a gente tem que pensar no ensino profissionalizante também. A gente teve um desmonte nos últimos anos também, no ensino técnico, profissional, então a gente parou também de ofertar, e de novo, porque a gente teve um processo de desindustrialização, foi apostando em outras áreas da economia, que são áreas que não transbordam, não geram valor, né, para toda a cadeia econômica, né, e, né, não consegue ter o poder, né, de volta, vamos falar assim, para a indústria. Né, porque acho que o professor comentou, está na matéria, acho que a professora comentou bem, né, o engenheiro formado, ele tem a capacidade de trabalhar em diversas áreas e setores econômicos, não só na indústria. Agora, alguns profissionais de outros setores não têm essa mesma condição de trabalhar na indústria. Então, a gente vive esse drama nesse momento. Uma aula com o senhor Arualdo aqui. Não, é muito importante a gente saber, inclusive, a história da desindustrialização. Isso foi excelente, excelente. Agora, vou voltar aqui no Eduardo, porque assim, a gente viu na reportagem o povo ali matutando, fazendo brincadeira, inventando, criando. Como é que isso vai se traduzir? Como é que isso vai ter impacto lá na indústria depois? Vai virar realmente uma máquina? Até para assim, e no que a gente está aqui dizendo, né, sobre o país investir em formação para poder ter sua própria tecnologia, desenvolver suas próprias máquinas, não ter que comprar, né, inclusive, eu vou fazer até uma parte aqui, eu estava vendo uma reportagem num jornal do interior do estado esses dias, de que a região de Ribeirão Preto está muito contente porque teve um desenvolvimento e tal, e não sei o que lá, e eles comemoram o fato de importar muitas máquinas para poder fazer a produção. Eu acho que aquilo... Como pode, né? A gente tinha que produzir essas máquinas. E aí eu pergunto, como é que isso que a gente viu na reportagem se traduz em resultado, em máquinas mesmo para a produção? Ali no caso era uma aula prática de laboratório, né? Então a gente tem aulas teóricas e aulas práticas. Em algumas disciplinas do curso, a partir de um determinado momento, a gente tem disciplinas que integram num projeto várias disciplinas. Então os alunos eles são bem estimulados a ter esse contato com tecnologias,
com estado da arte, que a gente costuma dizer, né? O que tem de mais novo no mercado, para eles poderem já se familiarizar, se acostumar, para quando ele ingressar no mercado, ele poder construir, desenvolver os seus próprios equipamentos, suas máquinas, as novas soluções. O trabalho em grupo também a gente ressalta que é muito importante, né? Ele ter relações, trabalhar com pessoas diferentes, de famílias, de origem diferentes, né? Então, isso é muito importante também, é uma coisa que a gente preza muito. São alguns aspectos que a gente estimula que os alunos desenvolvam ao longo do curso, né? Parece ser uma aula informal, porque é uma aula prática, né? Mas no fundo... Eu sei que é gostoso aprender, né? Isso. Ele aprende fazendo, vamos dizer assim, né? Essa é a ideia dos nossos cursos ali. Ele aprende, ele desenvolve equipamentos, projetos, muitos projetos que eles desenvolvem simultaneamente, não é só um. Né? São vários que ocorrem simultaneamente. Então, ele tem que se dedicar, a se doar, né? Vamos dizer assim, a uma parte da equipe simultaneamente. Então, aprende fazendo. Case de sucesso, tem algum que já virou alguma coisa que a gente possa exemplificar? Olha, tal projeto ali virou um robô assim para construir peruca para o André, por exemplo. Não existe isso? De cabeça eu não consigo te afirmar assim de imediato. Mas bacana, é muito interessante a gente ver, inclusive nisso que a gente comenta, de aprender na prática, porque assim você cria gênios, né? Assim, você cria pessoas que vão desenvolver a capacidade cognitiva, intelectual muito mais fácil, né? Sei que o professor pode dizer isso melhor do que eu, né? A gente percebe muito que eles entram de um jeito, ao passar de um ano, a gente olha de novo para os meus alunos, nem parece ser o mesmo, do quão evoluíram ao longo do ano, né? Você começa a cobrar, e eles vão respondendo. Então a gente percebe que se você cobra, se gera necessidade, eles respondem, eles são... Tá, só para a gente fechar esse bloco aqui, só para reforçar, assim, o mercado de trabalho absorve bastante esses... Absorve né? bastante. A gente vê que vai ter gente, inclusive, que vai para fora. A gente queria que ficasse aqui produzindo para a gente, né? Mas tem gente que vai para fora, inclusive, né? A gente tem o costume de fazer uma pesquisa com egressos, né? São os alunos que se formam, né? E passa um tempo, a gente convoca eles para retornar à universidade, para fazer algum evento, alguma coisa. E a gente pode afirmar que mais de 90% desses alunos estão empregados na área, desenvolvendo tecnologia, produtos, mecanismos, ferramentas, enfim. Mas tem um alto índice. Maravilha. Por falar em alunos, é o seguinte, daqui a pouquinho a gente vai ter aqui 2 alunos fazendo perguntas que eu gostaria que vocês respondessem. Pode ser? Vamos combinar assim? Coisa rápida. Eles perguntam, vocês comentam, são 2 alunos só, e aí a gente ilustra o programa com isso. A transição vai fazer um breve intervalo, mas a gente volta já falando sobre mercado de trabalho, claro, dentro do tema robótica e automação na indústria brasileira. Fica aí. Estamos de volta com o Transição, hoje falando sobre robótica e automação como elemento essencial para a reindustrialização do país. Estão aqui conosco o Eduardo Mikio Konigami, coordenador do curso de Engenharia e Controle e Automação do Instituto Mauá de Tecnologia, e o Aroaldo Oliveira da Silva, presidente da Industrial Brasil, também integra a Agência de Desenvolvimento Econômico Grande ABC e é secretário executivo do consórcio ABC. No bloco anterior, a gente falou bastante sobre perfil do trabalhador, sobre formação, quem é, onde ele está, para onde ele pode ir. E a gente tem aqui 2 jovens que têm questões para colocar para vocês, Eduardo e Aroaldo. A gente, conforme a gente falou aqui, né, no bloco anterior, fazer esse combinado. Aqui eles perguntam e vocês respondem. O primeiro é o Matheus, vamos ver. Onde que no Brasil existem iniciativas que tratam da biônica, da fabricação de próteses humanas, substituição da visão ocular, da audição, do olfato, da voz? Seria legal, eu gostaria muito de saber. Um outro tema aí que é a biônica. A biônica também faz parte da robótica. Que resposta dá para ele? Seria um dos segmentos da robótica, sim. Escolas que ofertam isso no Brasil, acho que são poucas. A gente pode dizer que mais os centros de pesquisas que desenvolvem pesquisas nessas áreas, né? Mas assim, historicamente, de cabeça, escolas, instituições de ensino, acho que são muito poucas. Se dão alguns módulos, algumas partes, né? Mas assim, de modo geral, que eu me lembre... Seria um ensino que a gente tem que importar ainda. Talvez tenha mais desenvolvimento lá fora. Um conhecimento que a gente tem que importar ainda. Quer comentar também, Haroldo? Não, acho que o professor falou bem, né? Nessa área, acho que a gente tem um déficit enorme ainda, mas eu acho que a gente tem uma oportunidade. É uma das missões também da nova Indústria Brasil, da nova política industrial. É a missão 2, né, que é o fortalecimento do SUS. Sim. Né? A gente falou, inclusive, sobre isso no programa passado. Isso. Vai dar uma olhada lá no YouTube. A reorganização do Complexo Econômico e Industrial da Saúde. Então, tem
apesar de que dos objetivos específicos dessa meta não está diretamente ligada à biônica, mas na hora que você começa a organizar a área da saúde no Brasil como um fator de desenvolvimento econômico, você começa a puxar, né, esse debate. A gente falou sobre telemedicina, sobre a utilização da tecnologia na medicina, inclusive aqui os nossos convidados chegaram a uma conclusão, a gente chegou à conclusão aqui no programa, que na área da medicina, olha só que interessante, no lugar de, a gente está falando aqui sobre migração, sobre perda de postos de trabalho, na medicina é justamente o contrário. Abre-se mais o leque ainda para a contratação de novos profissionais, o que é muito bacana. Então, vai lá no YouTube, @RedeTVT, procura o programa sobre telemedicina, sobre a medicina, que é muito interessante. Agora tem a Júlia Menezes Roberto, que também é estudante de engenharia, assim como o Matheus, estudante de engenharia de controle e automação. Ela tem a pergunta dela, vamos ver o que ela fala. Que um profissional da área de controle e automação poderia fazer daqui a uns 10 anos. Então, em que ambiente daqui a 10 anos, com todas as tecnologias que estão aparecendo, IA, um engenheiro de controle e automação seria inserido? Daqui a 10 anos se aposentar que não vai, né? Pode estar de férias, vocês vão viajando, mas e aí, o que ele vai estar fazendo da vida? Vai de encontro ao que a gente está falando aqui, né? Sobre as transformações no mercado de trabalho e tal. Como a gente já comentou anteriormente, né, tem que continuar em constante atualização para não ficar para trás, porque eu agora não me recordo exatamente aonde, mas eu cheguei a ver alguma reportagem, algum artigo dizendo que hoje a engenharia com a robótica, com o auxílio das ferramentas de inteligência artificial, vai desenvolver em um ano que era para ser desenvolvido em 10 anos. Então, muita coisa está em jogo, está por vir ainda. Então, a ideia é que ele continue se reciclando, se capacitando para poder acompanhar essa evolução. Que é uma coisa que a gente sempre deixa claro aqui também, né? Que a gente tem falado ao longo dos programas que tem deixado claro, os nossos especialistas, todos aqui têm atestado isso, que a tecnologia ela é muito dinâmica, muda muito rápido. O que você tem hoje aqui, amanhã vai estar completamente diferente. Só para se ter uma base, o teu próprio aplicativo do teu celular está se atualizando constantemente, e para o trabalhador isso é muito importante também se atualizar. Quero também te ouvir sobre isso. Onde é que ela vai estar aqui 10 anos? Onde o profissional vai estar daqui a 10 anos? Eu acho, na fila do emprego, né? Ainda mais na área dela, perguntou, né, da engenharia de controle, né, e automação, né, como eu acho que engenharia mecatrônica, outras variações da engenharia, acho que vão estar no centro do debate ainda, vão estar no centro do mercado de trabalho. Porque os processos tendem a aprofundar o processo de digitalização, e acho que todas as áreas da economia, né, o adensamento tecnológico, né, vai avançar ainda mais. Então, acho que abre uma porta de oportunidades, não só na indústria, né, nesse instante aqui a gente estava comentando na área da saúde, né, mas em outras áreas. Você pega mesmo hoje, né, o agronegócio, né, altamente digitalizado, automatizado. Então, abre diversos campos. O próprio setor de serviços, que é aprofundar, você acabou de falar dos aplicativos, acho que tem muitas janelas de oportunidades para esses profissionais. A gente não pode deixar de ter sempre em mente que o mercado de trabalho está realmente passando por uma transformação, né? Isso já vem acontecendo há algum tempo, a gente já tem falado isso também aqui ao longo dos programas, que é preciso a gente ter em mente que não relação de trabalho em questão de direito, porque isso a gente teve destruição de direito ao longo dos tempos, enfim, isso é um outro assunto, né? Que é muito importante também, mas assim, a forma que você trabalha, com o que você trabalha, como você trabalha, isso mudou muito ao longo dos anos. Vem mudando por causa das tecnologias e vai mudar muito mais ainda, né, Eduardo? Essa tendência, né, de a tecnologia influenciar as pessoas, acho que daqui a alguns anos ainda vão gerar novos comportamentos, novas demandas vão ter que ser geradas para esses profissionais poderem interagir e solucionar. Mas, assim, de modo geral, haverá uma mudança no comportamento e nas soluções que vão aparecer pela... Acho que como toda... E da história, né? A gente pega, né, em todas as revoluções industriais, a gente muda a forma de organização da sociedade. Né, a organização por cidades, né, as aglomerações habitacionais. Né, então, o modelo produtivo,
né, ele influencia na organização, né, da sociedade de forma geral, das comunidades. E agora, né, com a indústria 4.0, com digitalização, com essas novas tecnologias, a gente já percebe isso. Né? A gente não caberia na cabeça da maioria das pessoas a gente fazer reunião virtual. Né? Lógico, a pandemia acelerou muito esse processo, mas hoje é uma realidade. Cada um está na sua casa, você se conecta com o mundo todo, você dialoga com o mundo todo. Né? A aceleração, né? Hoje você conversa com a inteligência artificial. Você não liga mais para o atendente lá no banco. Você fala com a inteligência artificial para solucionar seus problemas. Então, isso altera, e o professor está corretíssimo, altera a forma de organização da sociedade, que, por sua consequência, altera a relação humana. Né? Então, isso vai aprofundar cada dia. O que nós temos que tirar disso? Né? Que para onde a gente quer que vá. Acho que esse é o grande quê. Não vamos impedir a tecnologia, mas que sociedade a gente quer, que relação humana a gente quer para o futuro. Acho que esse é o grande debate. Eu vou pegar isso aí porque assim, a gente tem uma pergunta para você aqui que é sobre justamente a industrial. Primeiro, assim, para quem não conhece a industrial, eu queria que você falasse o que é a industrial, qual que é o papel dela. Assim, já também, eu falo para ele falar e já vou dar uma frase sobre o que faz, mas enfim, ele vai falar mais. É uma entidade que representa trabalhadores, mas também que atua, que luta pela reindustrialização do Brasil, né? Nessa relação, né, de novas formas de trabalho, de o emprego ficar mais vulnerável, de você ter que requalificar trabalhadores, qual que é a atuação da industrial? Como ela lida com isso? Esse primeiro falar da industrial é uma organização recente, né, no mundo sindical, então aqui no Brasil, né, a gente faz alusão à Industrial Global Union, que seria, né, o Sindicato Mundial dos Trabalhadores na Indústria, né, mas a gente criou a Industrial Brasil no meio da pandemia. Né, e a gente vem num debate de qual o futuro da indústria, né, aqui no Brasil, qual o futuro do emprego industrial. Então a gente cria a Industrial Brasil junto com duas centrais sindicais, as duas maiores, a CUT e a Força Sindical. E a gente congrega as confederações de trabalhadores da indústria dessas duas centrais. Então a gente congrega metalúrgicos, químicos, trabalhador têxtil vestuário, trabalhadores da energia, né, da construção civil e da alimentação. E qual que é o intuito? A gente, de fato, discutir qual que é o processo de reindustrialização que a gente quer no Brasil. Né? Discutir uma nova política industrial, né, com o olhar, né, dos trabalhadores. Então, por isso a gente vem discutindo, né, durante a pandemia, até antes da pandemia, né, que seria essa indústria que a gente quer no Brasil. Por isso que a gente está muito conectado, e um dos trabalhos nossos no dia a dia é debater a NIB, né, a Nova Indústria Brasil, que vem de encontro a um pouco do que a gente já vinha acumulando. Porque antes até desse debate da nova indústria, né, da nova política industrial, a gente já vinha discutindo que a gente não podia discutir a indústria como um fim em si mesma. Senão a gente ia cair no erro das políticas industriais editadas em momentos anteriores. Você organiza um setor industrial, né, vem a primeira crise, a primeira oscilação econômica, primeira alta de juros, a primeira queda de demanda, você derruba esse setor econômico. Então, o grande que a gente começa a discutir é organizar o processo industrial brasileiro, organizar a política industrial a partir de missões. Por isso que a gente está muito conectado com a NIB, quando lança as 6 missões, que é resultado até do debate que a gente já vinha tendo nesse período. Então, primeiro você organiza a demanda, então a demanda concreta, e a gente vem discutindo muito baseado na demanda social, da demanda da população brasileira, e aí a partir dessa demanda você organiza as cadeias produtivas. Então, primeira missão, né, e aqui você já debateu no programa, segurança alimentar, saúde, a própria digitalização, né, transição energética. Então, são demandas reais que existem, que a gente tem necessidade de solucionar e, a partir daí, organiza a cadeia produtiva. E aí, assim, eu incluo também a formação, né, tem um lado social também, né, do Nova Indústria Brasil, que é geração de emprego e renda, e também qualificação de trabalhadores, né, de formação. Isso está inserido no contexto. E aí tem a... Desculpa. Sim. Não, eu só ia falar porque aí vai de encontro, porque a política industrial também tem que vir para reduzir a desigualdade social. Exato.
Então tem que gerar emprego de qualidade, renda de qualidade, né? E atender a demanda da população. Sim, quando a gente fala em geração de emprego e renda, precisa sempre deixar claro que isso é uma coisa que faz parte, né, do ciclo ali de combate à desigualdade. Eduardo, Nova Indústria Brasil, os alunos, vamos dizer, de tecnologia, que aprendem tecnologia, como no Instituto Mauá, a gente pode dizer que é o novo exército de soldados que vai estar ali tocando a indústria brasileira do futuro e que esse futuro seja recente? Né? Sim, essa é a ideia, seria uma das ideias, né? A gente capacitar os alunos de forma a darem o melhor, poder desenvolver soluções, melhorias, de forma geral, não só para a indústria, mas para todos os segmentos, né? Essa seria a ideia principal. Maravilha. Aliás, que esse futuro seja recente é uma coisa assim, desculpa, eu não disse isso, né? Que o futuro seja próximo, que aconteça mais rápido, né? Agora, a gente está se encaminhando aqui para o fim do programa, infelizmente, mas assim, quero conhecer o Instituto Mauá, quero fazer parte, quero ser aluno, o que eu faço, quem eu procuro, o que eu digito lá na internet? A gente está de portas abertas para receber você ou os telespectadores, quem tiver interesse em visitar a gente, para a gente poder fazer uma visita guiada nas nossas instalações, mostrar os nossos laboratórios. A gente tem uma infraestrutura muito boa no campus, né? Pode digitar mauá.br na internet, que já vai direto para o nosso site. Depois também quiser acessar nossas redes sociais, também tem bastante informação e divulgação das atividades que os alunos desenvolvem, a parte de pesquisa, de intercâmbio. Tem bastante coisa para a gente poder demonstrar, para quem tiver interesse. Bacana, inclusive está aparecendo aqui já para a gente, para não ter dúvida, e se você estiver na internet, a gente coloca também na descrição do vídeo no YouTube para que você possa acessar e já ter o link direto. O pessoal hoje gosta de você, manda o link, né? Então, se você estiver no YouTube, já está lá o link já para você acessar rapidinho. Quem quiser conhecer o trabalho da Industrial, a atuação da Industrial, eu vou falar Industrial porque é a pronúncia correta mesmo, porque é em inglês, né? All. Ele disse all, eu estava dizendo all até aqui agora. Qual é o site? Enfim, tem é só também buscar lá no buscador da internet, coloca Industrial, ALL. O all é de todos mesmo no inglês, por isso a gente criou fazendo alusão ao Industrial Global Union, que é o sindicato mundial, né, dos trabalhadores da indústria. Então, Industrial Brasil, você já vai achar todas as informações, as redes e um pouco da atuação, que está muito conectada com as confederações e com as centrais sindicais. Facinho, então, olha, vai lá no Google, Industrial, você escreve com 2 L's no fim, tá? Industrial, e aí você vai conhecer toda a atuação, enfim, como é que é essa luta, quais são as propostas. É muito interessante a gente ver, inclusive, conhecer, né, a atuação de organizações, de entidades, como as centrais sindicais, como a Industrial, para ter uma ideia do que a organização por parte, que vem da parte dos próprios trabalhadores, na verdade, o que vai fazer a conexão do desenvolvimento com o futuro, com o combate à desigualdade, enfim, com um futuro melhor para a sociedade. É muito importante a gente ter isso em mente. Eu queria agradecer demais vocês dois aqui, Eduardo, professor Eduardo, o Arualdo, que é a segunda vez que participa já aqui do Transição, né? Já está aqui no seu segundo tempo aqui no Transição. Ele participou de um programa na primeira temporada. Agradecer por esse papo sobre robótica, enfim, sobre automação, trazer mais informação para a gente, para mim, para quem está em casa também, é um assunto muito importante. Então, obrigado pela participação de vocês. E obrigado você também que nos acompanhou até aqui. Você pode ver e rever, não só esse, como todos os outros programas que a gente já fez do Transição até agora, são mais de 90 nas 3 temporadas, @RedeTVT. Então, obrigado mais uma vez e a gente se fala no próximo programa. Até lá!